Nós sabemos que Deus, estando no controle, apesar de estar na nossa mente, essa verdade, nós somos fracos, né? E nós caímos, nós duvidamos, nós falhamos. Por isso que é muito importante nós estudarmos a sua palavra. Às vezes estudamos o mesmo texto, às vezes estudamos o mesmo versículo, às vezes olhamos aquela verdade que às vezes já está muito forte na nossa mente, no nosso intelecto, mas às vezes ainda não está na nossa alma. E Deus continua martelando, né? Essa ideia de pregar, o pessoal fala, está martelando, é mais ou menos isso mesmo, martelar até que entre lá na sua alma. Os irmãos estejam com a Bíblia aberta no Malaquias 3. Nós não vamos ler agora, daqui a pouco nós vamos ler o texto. Nós morremos para Cristo, ou morremos para o mundo, morremos com Cristo. Fomos sepultados com Cristo e agora nós vivemos cada dia uma novidade de vida. Por quê? Porque Ele ressuscitou pelo poder glorioso do Pai. Então nós somos uma nova criatura e por vivemos agora em novidade de vida, nós temos o poder de dizer não para o pecado. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Jesus, Ele está hoje à destra do Pai, com o corpo glorificado, vivendo para a glória de Deus. E nós podemos já neste mundo de trevas, como vivemos a cada dia como mortos para o pecado, e vivos para Deus também, porque nós estamos coram Deo, né? Na presença de Deus. O cristão fiel e comprometido, ao aprender as orientações da palavra, responde com fidelidade, praticando com persistência e criatividade. Vou repetir esta mensagem, que é a mensagem de Malaquias, em que ele dá para nós. O cristão fiel e comprometido, ao aprender as orientações da palavra, quando ele está estudando, ele responde com fidelidade, praticando com persistência essa verdade e com criatividade. Essa é a realidade com aprovação, que nós vamos estudar agora no capítulo 3. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto, os primeiros versículos daqui a pouco. Embora essa seja a nossa realidade, o cristão, ele mesmo vivendo já com o privilégio de ser chamado filho de Deus, regenerado, ele foi salvo, ele foi tirado das trevas, ele está colocado agora no reino do Filho amado, mas ele ainda não está livre do pecado, ou da presença do pecado, e ainda luta com o poder do pecado. A glorificação nos livrará da presença, e a santificação nos livra do poder do pecado. Por isso que a sua vida pode ser uma realidade com reprovação, que nós vimos no capítulo 1. Ou até mesmo chegar numa realidade com falsificação, no capítulo 2. Ou seja, uma realidade que contém um desprezo a Deus. O desprezo a Deus, frequentemente nós aprendemos que inicia com um questionamento a respeito do amor de Deus. Faça um teste, você mesmo. Aí nessa folha que eu entreguei para vocês tem um testezinho aí. Você não vai fazer isso agora, mas há algumas perguntas aí. Você lê e medita na palavra de Deus diariamente?
Você ora ao Senhor todos os dias. A primeira pessoa que você pensa quando acorda é Deus. Quando você recebe uma missão, uma tarefa, e ela é para Deus, você se esmera pela qualidade. São algumas perguntas que você precisa ser totalmente franco com você mesmo e diante de Deus. Em Malaquias, irmãos, Deus, em um tom amoroso, Ele convida o seu povo a voltar-se para Ele. Há convites de Deus ali. Deus toma a iniciativa e convida o povo a se arrepender e a voltar para Ele, a estar unido a Ele, a estar respondendo fielmente às expressões do amor de Deus. Ao nos firmarmos, quando você se firma em Deus, você vai ter garantia de diminuir o perigo de vulgarizar a vida. Ou seja, não valorizar a vida cristã. Domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor, lembram? E quando nós celebramos algo, nós estamos festejando, estamos nos alegrando. Qual que é o motivo da alegria na ceia do Senhor? Nós estamos entendendo, eu sempre afirmo isso, que a ceia é um memorial que tem como mensagem, você está dizendo ali, quando participa da ceia, eu continuo na vida cristã. É isso? Você batizou, você entrou. Eu faço parte agora. E na ceia, você dizendo, eu continuo, né? Eu persevero, eu estou aqui na vida cristã. Não que você é perseverante por si, mas é porque Deus o mantém na vida. E esta informação é muito, muito importante para a sua mente e para a sua alma. Então, o motivo da alegria da ceia do Senhor é que nós estamos e permanecemos e vamos permanecer unidos a Cristo pela graça, por meio da fé, com base na obra exclusiva de Jesus na cruz. Jesus, ele instituiu a ceia e instruiu: façam em memória de mim. Então, cada dia você deve lembrar-se de Jesus, não apenas na ceia, mas a cada dia, pela manhã, durante o dia, no fim da noite. Se você realmente internalizar, colocar na sua alma o que Cristo fez e reconhecer que a eleição de Deus o qualificou para a salvação, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, então haverá grande chance de você aproveitar a graça de Deus e valorizar a vida cristã. E aí você vai responder ao incentivo do Espírito Santo para que você viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Faça tudo para a glória de Deus. Mas ainda assim, estamos diante de um outro perigo. Além de o perigo de não valorizar a vida cristã, vulgarizar ela, nós estamos também diante de um outro perigo, que é a traição. O ser humano, ele rejeita a traição. Não tem um mandamento, não trairás. Não tem. Porque a traição já é reconhecidamente, em qualquer contexto humano, como algo mal. Não é verdade? E quando você busca lá sobre traição na internet, eu fiz isso, você vai encontrar sites e sites só, praticamente a maioria, se não todos, sobre traição de marido, mulher, marido, entre cônjuges, ok? Ou entre namorados. Vai ter lá uma série de artigos tentando ajudar os traidores, não, os que foram traídos. Talvez até tenha algum site ensinando os traidores, né? Mas tem de tudo nesse Google aí. Mas a maioria da pesquisa vai chegar em sites com esse assunto.
A traição, essa traição é também rejeitada, com certeza. Deveria ser rejeitada, mantida como algo mal. Mas sabe uma coisa que está acontecendo? O diabo está trabalhando nisso. Ele está fazendo um trabalho usando a própria mídia. E eu estou falando isso na mídia brasileira. Tem uma mídia lá que tem grande influência entre os jovens e adolescentes. E o diabo já está querendo eliminar essa rejeição, a traição entre casais. Eles estão ensinando que aquele que não aceita a gravidez, por exemplo, fora do casamento ou de um relacionamento, é um coitado, porque ele ainda não evoluiu. Em outras palavras, a mulher, ela pode engravidar de outro homem, e o marido ou o companheiro, que não é o pai, precisa evoluir e aceitar ser parte de um trio de pais. Parece não, é um absurdo, né? Você percebe esse absurdo, mas Satanás está propondo isso. E logo, logo, já será praticado entre aqueles que foram cegados pelo Deus desse mundo, que cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas e assim não entendam a mensagem a respeito da glória de Cristo. No entanto, mesmo com a mente depravada, mesmo alguém ainda longe de Cristo, alguém longe de Deus, o ser humano, ele ainda deseja fidelidade para si. Ele ainda requer que as pessoas sejam fiéis. Ele rejeita a traição. Uma traição nunca tem sido bem recebida. As pessoas ligam a traição à falta de caráter, à falta de amor, à falta de respeito. Alguns exemplos de traidores históricos. Quem você vai lembrar? Judas. Tem um aqui, não sei se todos vão lembrar. Joaquim Silvério dos Reis. Não lembra, né? O traidor da Inconfidência Mineira, que fez com que Joaquim José Xavier, né, da Silva Xavier, fosse enforcado. Muitos outros dali também foram condenados à morte, mas houve lá uma mudança e foram enviados para colônias na África e em Portugal. Brutus, né? Brutus, aquele que era chegado desde criança ao César, né? E aí surgiu aquela famosa frase, até tu, Brutus, que também o esfaqueou, traindo a sua confiança. A traição, irmão, é um mal que se completa, mas ela se inicia pela desobediência de outros mandamentos. Tipo, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não dirás falso testemunho, por aí vai. Desobedecer qualquer um destes mandamentos, nós podemos concluir que houve traição, seja ao cônjuge, seja a Deus, seja ao próximo. Por outro lado, a Bíblia exalta a fidelidade como uma virtude divina, que é, porque a fidelidade é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a Tito, ele faz uma referência à fidelidade de um servo para com o seu senhor. Afinal, o servo bom, segundo Paulo, é aquele servo confiável, que dá para confiar. E aí Paulo diz que os servos deem prova de toda fidelidade. O fato é que o que prevalece nas Escrituras a respeito da fidelidade é a fidelidade de Deus. A fidelidade é um dom de Deus. Ele é fiel. Nós cantamos aqui sobre a fidelidade de Deus. Nós devemos então refletir em nossa conduta esse caráter de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Portanto, quando você agir fielmente, e você ou alguém mais perceber que houve fidelidade, saiba que não é mérito seu. A Ele a glória.
toda a glória. Porque é o Espírito Santo que produziu em você o seu fruto. Hoje nós vamos iniciar, como disse, o estudo nos primeiros versículos do capítulo 3 de Malaquias. Mas no capítulo 2, no último versículo do capítulo 2, a partir do versículo, nós vamos olhar o último versículo do capítulo 2, mas no versículo 2, 10 em diante, nós já temos também um chamado de Deus para que o povo voltasse à fidelidade. Mostra que eles estão sendo infiéis para com Deus, abandonando a aliança feita com o Senhor e, inclusive, em consequência desse abandono, se tornaram infiéis no casamento e descumpriram os votos matrimoniais. E o capítulo 2 ele termina com acusações contra Deus. Versículo 17. Observe aí no texto que entreguei para os irmãos, está até colorido para facilitar um pouco. Nós temos aí o texto, eu vou ler com os irmãos então, que está aí no versículo 17 e depois os versículos de 1 a 5 do capítulo 3. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente, que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Está numa disposição quiástica, em que você tem aí formando um V, né? Um ki em grego, e tem aí, eu coloquei para os irmãos A e a linha, né? Um A com um apóstrofozinho assim, a gente fala linha, né? A linha, A e a linha. Então, o que está em verde aí é o A e a linha. Nós vamos ter a acusação de Deus e a resposta de Deus. A acusação contra Deus e a resposta de Deus a essas acusações. Então, essa parte verde aí, as pessoas que não demonstram o temor de Deus são as pessoas que abertamente desafiam a Deus com seus pecados. Em suma, quando um pecado ele é cometido, conclui-se que não houve temor a Deus. Você cometeu um pecado, pode dizer, falhei em temer a Deus. Não houve uma reação sábia por parte dos pecadores que nasceram de novo. Deveria reagir com fidelidade a Deus, mas ele reagiu insensatamente. Um pecador não regenerado, exercer ação pecaminosa não é incoerência alguma, porque não há temor do Senhor no seu coração, na sua vida. Uma vida moralmente correta não é necessariamente causada pela demonstração de temor a Deus. Mas um regenerado por Deus, ele
ele pode se comportar como era antes de Cristo. Mas para se comportar assim, o temor de Deus, o temor a Deus tem que ser deixado de lado. Ou seja, o regenerado em Cristo, ele não é por suas obras, ele foi regenerado por causa de Cristo, da obra de Cristo, pela graça e exclusivamente pela graça. E esse regenerado, ele enche a sua mente com o prazer do pecado, ele apaga, ele não quer nem pensar na palavra de Deus, ele não quer nem lembrar das verdades da palavra de Deus. Por isso, uma dica aqui, né? É importante que você coloque versículos, imprima, escreva, coloque na sua casa, ou no ambiente onde você mais permanece, para que possa ajudar você nas tentações, nas lutas espirituais. Porque se você depender só da sua mente, ela vai apagar isso, mas os seus olhos vai ver, e a palavra de Deus vai trabalhar com você. Um regenerado, se comportar como era antes de Cristo, é traição. No fim do versículo 5, o Senhor dos Exércitos diz, referindo aos sacerdotes, né, aos judeus: essas pessoas não me temem, e elas estão cansando o Senhor com as suas palavras, cansando o Senhor com as suas práticas pecaminosas. Obviamente, esse termo, cansar o Senhor, é um termo que se aplica mais diretamente aos homens, para que possamos entender um pouco do que está acontecendo com Deus, o que se passa nele. Usamos então, ou foi usado o verbo que parece incoerente com Deus, porque Deus não se cansa, mas os pecados humanos contra Deus faz o pecador se cansar e se sentir totalmente desorientado. Por isso que ele age de forma sem sentido, sem razão, porque pecar é um ato irracional. Se a realidade com aprovação é um ideal para você, é um ideal que você quer experimentar e quer viver, essa realidade com a aprovação de Deus, importa que você busque ao Senhor, que você o tema ao Senhor, que você mortifique o pecado. Porque não faz sentido algum um crente pecar, até mesmo um não crente pecar, não faz sentido. Imagina um crente pecar. Então mortifique o pecado. Como é que você pode fazer isso? Então repita em sua mente, na sua alma, a verdade que o velho pecador que você foi, já está decisivamente morto, conforme você tem aí na cópia que eu passei para os irmãos, dessa devocional de John Piper. Tem alguns textos aí para você meditar. Não crie argumentos lógicos, né? Tipo, não preciso lutar contra o pecado porque ele já foi removido. Paulo usa um argumento que não é lógico. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, olha o que ele diz. Ele fala o seguinte: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Estranho, você joga fora uma coisa que você já está sem. Não é um argumento lógico. Então jogue fora o que já foi jogado fora. Lute contra o pecado, justamente porque ele já foi removido. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A punição do pecado foi removida. Que incentivo maior você não tem para lutar contra o pecado, irmãos? Se nós temos ordem para mortificar o pecado, é porque o pecado ele é inimigo. Por isso cultive inimizade com o pecado. Desenvolva ódio ao pecado cada vez mais. Você pode e deve ler esse devocional que eu entreguei para vocês. Que aí tem aí, como você pode, passos ou orientações para você mortificar o pecado.
É o devocional 43, né, que está lá no livro Uma Vida Voltada para Deus. Crie, mesmo que se a mortificação do pecado ela for uma realidade no seu dia a dia, eu creio que a sua realidade ela vai se firmando como uma realidade com aprovação. Então, se você coloca em prática essas orientações da palavra de Deus para mortificar o pecado, você está andando em direção a viver uma vida em que Deus vai afirmar para você: a sua realidade eu aprovo. Mesmo que você ainda não esteja livre do pecado, porque não tem nada a ver com a obra. Não é que você vai fazer e Deus vai abençoar porque você fez. Não é obra, porque o crente ele vive a semelhança de Cristo, e quando ele é cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Vimos isso lá em Efésios 5,18, comparando com Colossenses 3,16, quando nós já estudamos. Então, estar cheio da palavra não é obra sua, é uma atividade de ser cheio do Espírito, pelo Espírito. Então, apesar do crente regenerado pelo poder do Espírito Santo estar seguro por causa de Cristo, por causa da sua justiça, ele pode e certamente vai receber a disciplina de Deus quando ele se mantiver na prática do mal. Enquanto os ímpios, quando eles praticam o mal, eles serão julgados e condenados. Então, olhe para a parte do texto que está em marrom aí. É o B e B'. A gente caminhando para a parte central. Todos os que praticam o mal. Nós temos lá essa oração. Todos que praticam o mal. Na verdade, todos que praticam o mal é o sujeito da frase que vem logo a seguir, né? Os acusadores de Deus, quando eles falam essas pessoas que praticam o mal, eles têm uma concepção do que é mal. Eles sabem o que é mal. Eles definem um pouco o que é mal, o que é a prática do mal. Por que eu estou falando isso? Porque eles mesmos estão afirmando que o tratamento que eles estavam recebendo por parte das nações, ou da nação persa, que dominava sobre os judeus, que estava imperando sobre eles, isso era mal. O que eles estavam recebendo era algo que eles estavam considerando como mal. Então, todos que praticam um mal, na verdade é uma expressão muito geral. Se você achar que mal, definir mal como algo totalmente subjetivo, né, ligado somente a você que acha isso, eu posso dizer: essa pessoa está fazendo mal para mim. Mas é bem geral, não há algo específico para dizer se é algo que é realmente mal à luz de todos, ou à luz do próprio Deus, que é o absoluto de dizer o que é bom e o que é mal. Mas o versículo 5, que é o belinho aí, apresenta a resposta de Deus. Eles estão dizendo que esse sujeito plural, os que praticam o mal, são bons aos olhos do Senhor, mas Deus responde e nega veementemente que os maldosos são bons. E no versículo 5 Deus especifica um pouco para que haja um entendimento mais acurado sobre quem são esses maldosos. Observe o versículo 5, né, o belinha. Ele diz: naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Os pecadores serão julgados, irmãos. O questionamento sobre onde estaria o Deus da justiça recebe de forma direta aqui que haverá julgamento. Feiticeiros, adúlteros, mentirosos, ladrões, patrões injustos, ou para de Deus, olhar para a sua majestade e admirá-lo, será uma realidade real se você crer e experimentar o amor de Deus e responder esse amor amando a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
E com isso você usufrui o agir do Espírito Santo em aperfeiçoar esse amor. O temor, ele é lançado fora pelo Espírito de Deus somente quando o amor prevalece. E ele é mantido pelo seu Espírito somente quando o amor adormece. Lembram lá daquela balança? Quando o amor de Deus, ou melhor, o amor a Deus, o amor de Deus vem a você e você responde amando a Deus, quando esse amor a Deus aumenta, o nosso olhar é para a graça de Deus. Então você está lá naquela balança, lá em cima, você consegue olhar a graça de Deus. Então o temor diminui. E o fiel vai se afastar do pecado, não por temor, mas por amor a Deus. Não vou pecar porque Deus vai tacar uma praga em cima de mim. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você evite o pecado, mortifique o pecado, se afaste do pecado e pratique a obra de justiça dele, por amor a ele. Mas se o amor diminui, se você agora já começa a desprezar, questionar o amor de Deus, o temor a Deus precisa aumentar. A palavra de Deus vai exortar você a respeito do perigo de se afastar de Deus e da sua palavra. E o temor pode impedi-lo de pecar. E o encoraja a cuidar bem da sua alma, para que a sua alma esteja bem. Mas quando o temor que leva você a fazer aquilo que é agradável a Deus, e você começa a amar a Deus, aquele temor diminui. Percebe? É nessa balança que nós vamos viver. Quem sabe podemos experimentar viver sempre amando ao Senhor. E essa deve ser o nosso objetivo, uma realidade com aprovação. Portanto, mesmo que nós não estejamos amando o Senhor, você ainda pode experimentar uma realidade com aprovação, temendo a Deus e crescer em amar a Deus. A traição não é uma opção para o crente. Você concorda com essa afirmação? A traição não é uma opção para o crente. Então lembre-se, se você concorda, lembre-se de que a prática do mal e a sua passividade em não mortificar o pecado, que pode se juntar com a negligência em buscar ao Senhor e a verdade, ou seja, uma vivência sem fé, sem confiar em Deus, confiando que você sozinho pode andar. Se isso estiver acontecendo, você já vai ser identificado como um traidor. Sabia que Jesus realizou a obra de salvação morrendo em seu lugar? Você pode fazer assim se você sabia. Ou seja, ele recebeu a justiça de Deus, recebeu a ira de Deus por causa do seu pecado. No entanto, ele toma a iniciativa de estender a mão. Quando você está lá embaixo, quando você está derrubado pelo pecado, machucado, ferido, envergonhado, a palavra de Deus sempre haverá, sempre Deus estará dando o convite: volte-se para mim, estenderá a sua mão. E ele está dizendo: confesse. E você pode segurar na mão de Jesus, se voltar para Ele, confessar o seu pecado, se humilhar perante Ele, experimentar ser levantado por Jesus. O diabo, ele não cessará de causar acusações, de fazer acusações a você. Especialmente quando você peca. Talvez você já tenha experimentado isso. O diabo vai fazer você sentir que você não é salvo. Afinal, você não conseguiu evitar o pecado. E infelizmente, muitos caem nesse conto, que na verdade é um falso evangelho, que prega a salvação pelas obras. É o que o diabo está fazendo aí. Nada do que você faça ou deixa de fazer vai garantir a sua salvação. E depois de salvo,
nada do que você faça ou deixe de fazer garantirá a sua condenação. Em outras palavras, nada do que você faça ou deixe de fazer fará com que você perca a salvação. Mas o diabo vai, às vezes, enganar você. E você vai achar que perdeu. Mesmo crendo nos 5 pontos lá, né? Mesmo que você responda vários sims aí nesse teste que os irmãos têm em mãos e chegue na conclusão que você está desprezando a Deus, nós temos Jesus que nos ama. E se houver alguma disciplina, será o amor de Deus expressando para você, para que você seja conformado à imagem de Jesus. Irmãos, que sejamos firmes e valorizemos essa vida nova que nós temos em Cristo Jesus, que é a vida cristã. Valorizemos a vida cristã, não a vulgarizemos, né? Mas com a graça de Deus, a força do Deus Trino, porque você não tem força alguma para valorizar essa vida. A Ele a glória, somente a Ele seja a glória. Nós vamos ficar por aqui, ok? Daí nós vamos continuar indo o selinho aí, o delinho, acho que acaba, né, no D, né? Ok, na próxima mensagem. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pai bendito, nós te louvamos porque mais uma vez tivemos oportunidade de estar reunidos, o Senhor nos trouxe aqui e aqui juntos pudemos adorar o Senhor, expressar a nossa alegria em realmente experimentar no nosso dia a dia essa identificação com o Senhor, sabendo que somos alcançados pela Tua graça, com a Tua palavra, somos agora pertencentes ao Teu reino, somos membros da Tua família, podemos chamá-los de Pai, e aqui estamos, ó Deus, vivendo neste mundo todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós, bem como todas as lutas que o Senhor permite e até mesmo coloca em nossas vidas para que possamos crescer na imagem de Cristo, ser transformado pelo Senhor, eliminando aquilo que ainda permanece do nosso eu anterior. E o Senhor vai eliminando a fim de que Cristo seja formado em nós. Muito obrigado a Deus, porque neste ajuntamento podemos nos encorajar, ser encorajados uns pelos outros, encorajar outros, de juntos olharmos um para a face do outro e expressar essa alegria de pertencer, de ter experimentado o milagre da salvação, um milagre de receber uma vida nova. E agora nessa vida nova, podemos a cada dia experimentar uma novidade de vida, experimentar algo novo, que é um crescimento no amor do Senhor, em conhecer o Teu amor, em conhecer a Tua palavra, em conhecer a ação do Senhor, o processo que o Senhor mesmo está realizando de nos conformar a Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela vida de todos aqui, em que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos na vida um do outro, e que quaisquer diferenças que há entre nós possamos derrubar, porque Cristo já derrubou, e que o Senhor nos capacite para não permitir que o pecado continue ditando as suas ordens a nós. Nós possamos, ó Deus, mortificar as obras da carne, mortificar o pecado e agarrar na Tua graça, na Tua justiça, naquilo que o Senhor mesmo definiu como reto. Louvado seja o Senhor, porque podemos experimentar essa vida com aprovação. A nossa oração agradecida e suplicando pela vida de todos nós aqui durante essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.